Olá, querido irmão e amigo, eu sou o pastor Eberton Batista e nesse trimestre estaremos estudando juntos, recapitulando a lição da escola sabatina. Peço que você fique até o final desse vídeo e colabore com ele, deixando o seu like, se inscrevendo em nosso canal, acionando o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e compartilhando com seus familiares, irmãos e amigos. O tema geral da lição desse trimestre é o livro dos Salmos. Você está vendo aqui a capa da lição que vamos recapitular sempre e comentar durante esse trimestre. A lição, então, desta semana é a lição de número 1. Ela fala sobre como ler os Salmos. O livro dos Salmos, queridos, ele tem sido o livro de oração e inário tanto para judeus quanto para cristãos ao longo das eras. Os hebreus dividiram os seus escritos sagrados, o nosso Antigo Testamento, em a lei, a Torá, os profetas, o Nebiim e os escritos, Ketuvim. A divisão chamada escritos inclui os 3 livros poéticos, Salmos, Provérbios e Jó. Os 5 rolos também, Cantares de Salomão, Rute, Lamentações, Eclesiastes e Ester. E os livros históricos de Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Como os Salmos era considerado o mais importante dos escritos, esse título era frequentemente usado para representar o grupo. Assim, os hebreus frequentemente falavam das 3 divisões dos seus escritos sagrados, como a lei, os profetas e os salmos, como Jesus fez em Lucas 24:44, que é o verso para memorizar da lição. Agora, quais são os gêneros dos salmos? Olhe aqui na tela ao lado. Temos os salmos de louvor, cerca de 41, os salmos de lamento, que são os mais numerosos, temos salmos real, ou aqueles que apresentam cânticos aos reis ou de entronização do rei. Como exemplo disso, o Salmo 2, o Salmo 110. Temos também os salmos de sabedoria, de ação de graças, os hinos e salmos de confiança, como o marcante Salmo 23. Os salmos estão estruturados em pelo menos 3 estruturas básicas. Acompanhe aqui na tela, ao lado, esses esboços em imagens. Os salmos estão estruturados em pelo menos 3 estruturas básicas: acrósticos, estrofe e quiasmo. Quem foram os autores dos salmos? Bem, existem salmos de Asaf, salmos de Zacarias, de Salomão, salmos do próprio Davi e outros. Inclusive, existe uma porção de salmos que ainda não sabemos quem foram seus escritores, ou seja, são salmos anônimos. Os salmos foram, queridos, organizados em 5 livros e aqui estão eles para você visualizar na tela. Agora, em timeline, qual foi o período em que os salmos foram escritos? Os salmos foram escritos por aproximadamente 1000 anos, desde Moisés, lá no Salmo 90, cerca de 1400 anos antes de Cristo, até pós-terceira invasão babilônica, cerca de 586 antes de Cristo, como na descrição do Salmo 137. Outra coisa interessante é o gráfico de citações dos Salmos do Novo Testamento. Presta atenção aqui nessa imagem que está ao lado. Perceba que todos os evangelhos aparecem citações dos Salmos e ainda em outros livros do Novo Testamento. Muito bem, mas como ler os Salmos? Surgiram apenas 3 maneiras ou 3 tópicos para a leitura dos Salmos e você pode resumir a lição neles. Primeiro, leia Salmos como escritura sagrada, palavra de Deus, plenamente inspirada por Deus. Embora os salmos sejam predominantemente as próprias palavras dos salmistas dirigidas a Deus, eles não se originam dos mortais, mas de Deus, que inspirou o pensamento deles. Salmos é o livro do Antigo Testamento mais citado por Jesus. Depois vem Isaías e Deuteronômio, mas Salmo está em primeiro lugar.
Jesus, ao citar os Salmos, ratificou a sua canonicidade, que foi tradicionalmente aceita desde os dias de Esdras e Neemias. O segundo ponto é: leia Salmos entendendo as suas características poéticas, históricas, teológicas e litúrgicas. Poéticas. Os Salmos foram escritos em forma de poemas líricos. A poesia lírica, ela tem 4 características. Primeiro, ela é musical, para ser cantada com instrumentos. Segundo, ela é subjetiva ou pessoal, expressa os sentimentos da pessoa. Terceiro, enfatiza as emoções. E quarto, ela é breve, objetiva. A característica histórica, os salmos históricos recordam o passado e destacam a fidelidade de Deus e a infidelidade de Israel, para ensinar as novas gerações a não repetir os erros dos antepassados, mas confiar em Deus e serem fiéis à sua aliança. A Midrash comenta que Moisés deu aos israelitas os 5 livros da lei, e para corresponder a esses, Davi lhes deu o livro dos Salmos em 5 livros. Veja, uma relação do Pentateuco comparando com as divisões do livro do Salmo. Gênesis comparado com o primeiro livro. O primeiro livro dos Salmos vai lá do Salmo 1 ao 41. E no Salmo 8 e 19, o homem é feito para governar a natureza. Interessante, né? A comparação agora com o Êxodo. No segundo livro, que vai do Salmo 42 ao 72, relacionado ao segundo livro do Pentateuco, o Êxodo, o Salmo 68 mostra o Senhor no meio de Israel, no Êxodo e também no Sinai. Você também percebe, e está aqui ao lado para você acompanhar de maneira visual. Agora, comparando com Levítico, o terceiro livro dos Salmos, vai lá do Salmo 73 ao 89. No Salmo 84 fala da saudade do santuário. Levítico é puramente santuário. Comparando agora com Números, o quarto livro, que vai do Salmo 90 ao 106, o Salmo 90, ele conta os dias, e Números nada mais é do que a contagem dos dias. Comparando com Deuteronômio, o quinto livro, que vai do Salmo 107 ao 150, você tem no Salmo 119 a repetição da palavra Torá. E você tem então em Deuteronômio a repetição da lei, a repetição da Torá. Agora, as características teológicas. Bem, a teologia dos Salmos está centrada em Deus e é teocêntrica e não antropocêntrica. O Senhor é o Criador soberano, o Rei e Juiz da terra. Ele provê tudo para os seus filhos, portanto, é confiável em todos os momentos. As características litúrgicas, bem, a centralidade de Deus na vida produz a centralidade da adoração. A adoração em que os salmos foram usados era fundamentalmente diferente da adoração como entendida por muitos no presente, pois a adoração na cultura bíblica era o centro natural e indiscutível da vida de toda a comunidade. Portanto, tudo o que acontecia, tanto de bom quanto de mal, na vida do povo de Deus, inevitavelmente era expresso em adoração. Deus ouve o salmista, onde quer que ele esteja, ele responde em seu tempo perfeito. Os salmistas adoram conforme Deus revelou, não conforme os homens. Bem, a terceira proposta é: leia os salmos com louvor e ações de graças. Ler os salmos com louvor e ações de graças não é apenas um exercício espiritual, é uma jornada transformadora. Ao internalizar as mensagens desses cânticos, você encontrará inspiração para uma vida enraizada na adoração verdadeira e contínua, independentemente das circunstâncias. Portanto, ao ler os salmos, mergulhamos na palavra inspirada por Deus e refletimos
sobre as suas características poéticas, históricas, teológicas e litúrgicas. A organização em 5 livros, espelhando o Pentateuco, revela uma sabedoria divina. Que cada palavra ressoe em nossos corações, guiando-nos numa jornada de profunda conexão com Deus, formando um cântico constante de comunhão com o Senhor. Ore comigo. Pai querido, obrigado por recapitularmos a lição da Escola Sabatina dessa semana. Entendemos que precisamos ler o Salmo. E como ler o Salmo? Ler o Salmo entendendo que é a pura e verdadeira palavra de Deus. Ler os Salmos considerando as suas características. Ler os Salmos com louvor e gratidão. Conduz o teu filho, a tua filha, neste final de semana com a tua bênção especial. Que ele seja usado e usada pelo Senhor ao recapitular a lição na escola sabatina da tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você.